Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Meio-dia e 7 minutos. Começa agora o Jornal Águia Web com as principais notícias do mundo, do Brasil, do Piauí e, é claro, aqui da cidade de Barras. Muito bom dia para você que nos acompanha através desta programação, através das redes sociais e também através do aplicativo da Rádio Águia Web. A propósito, baixe o nosso app, vá lá na Play Store e pesquise Rádio Águia Web e fique por dentro de tudo que acontece aqui na sua cidade. Tá certo? Antes de nós começarmos aqui, como sempre, como é algo de costume, a gente vai deixar você rapidamente com a previsão do tempo e na sequência voltaremos com você com as principais notícias do dia de hoje. Então, escute aí. Previsão do tempo para segunda-feira, 2 de março de 2026. Região Nordeste, João Pessoa, na Paraíba, tem céu nublado com chuva. A temperatura pode variar entre 24 e 32 graus. A umidade do ar oscila entre 95% e 60%. Jataúba, em Pernambuco, comemora aniversário com previsão de céu nublado com chuva. Temperatura varia entre 20 e 32 graus. A umidade do ar fica entre 100% e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 2 de março de 2026, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Pessoal, então vamos lá às principais notícias. Pessoal, nós não podemos deixar de falar do que está acontecendo no mundo. Todo mundo sabe que está acontecendo uma outra guerra no mundo, que é entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã. Nos últimos dias começou essa escalada, essa guerra que já tirou muitas vidas lá no Oriente, né? Começou quando Israel atacou o Irã, né, sob o comando dos Estados Unidos, né? Para quem não está por dentro do assunto, nos últimos meses o Irã teve uma grande onda de protesto contra o Ayatollah. Ayatollah é uma figura política e religiosa ao mesmo tempo, que comanda o regime, que comanda o país lá no Oriente Médio. E era um regime de ditadura, e a população, por sua vez, não aguentou, né, muitos anos daquele regime de ditadura, as pessoas passando fome, morrendo, né? E os Estados Unidos, por sua vez, juntamente com Israel, resolveram intervir e acabaram intervindo, tanto que o Ayatollah acabou morrendo aí, né? Foi confirmado através da estatal da TV iraniana, e também o Donald Trump também acabou confirmando a morte dele. E diante de tudo isso, o Irã também, por sua vez, já atacou bases dos Estados Unidos, atacou Jerusalém, e a guerra começou, né? Hoje mesmo já saiu uma notícia que os Estados Unidos, né, vai querer abrir o diálogo com o Irã para acabar nessa guerra que iniciou há poucos dias. Tá bom, gente? Lembrando que já tem um novo Ayatollah, o filho do antigo, né? Então, é aquela coisa. Lá no Oriente Médio, quando um acaba morrendo, já surge outro, né? Dessa vez é o filho, né? O filho do antigo Ayatollah já está lá, né, no comando do país, e possivelmente, né, vão querer
fazer um acordo aí juntamente com os Estados Unidos e Israel, né? Segundo informações, o mesmo é mais pacífico, né, do que o anterior. O mesmo já falou de paz, já falou de aliança, né, da aliança que Israel teve com o povo iraniano há 10 séculos atrás. Enfim, é uma confusão toda. Mas para você ficar mais entendido do que a gente está falando, a gente vai colocar uma reportagem da CNN para você entender melhor o que está acontecendo lá no Oriente Médio. É uma guerra de escalada muito grande. Tá bom? Então assista aí conosco. E de negociações, temos a confirmação de um ataque dos Estados Unidos em conjunto com Israel contra o Irã. Acompanhamos já nesse momento imagens também que chegam de Israel, porque já teve resposta iraniana. Imagens agora do local onde, nesse momento, sirenes são acionadas em território israelense, depois desse ataque contra o Irã, que nesse momento também já bloqueia a internet no país. Já temos pronunciamentos publicados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, confirmando, portanto, esse ataque e incitando a população iraniana a, nesse momento, se mobilizar contra o regime após o ataque. Imagens ao vivo que você acompanha nesse momento de Jerusalém. Nesse momento são 11 horas e 33 minutos, horário local. Já há confirmação por parte das Forças de Defesa de Israel de que mísseis foram interceptados em território israelense. Sirenes já foram acionadas e há uma série de orientações à população. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu publica uma mensagem em hebraico à população e falando sobre esse momento que Israel passa depois desse ataque contra o Irã. Vale lembrar, nessa semana tivemos negociações entre Estados Unidos e Irã. Havia a expectativa de uma nova rodada de conversas na segunda-feira. As negociações recentes que acompanhamos ocorreram em Genebra, na Suíça. Jared Kushner, o genro de Donald Trump, e Steve Witkoff, o enviado especial do governo dos Estados Unidos, participaram dessa rodada de negociações com o ministro das Relações Exteriores iraniano. Reunião nessa semana, inclusive com um balanço feito pelas autoridades após essa conversa de que ainda era necessário um alinhamento técnico. Posteriormente, Donald Trump vem a público, diz que não está satisfeito com o andamento dessas negociações e na segunda-feira tínhamos a expectativa de que Estados Unidos e Irã sentassem mais uma vez para uma conversa, desta vez em Viena, justamente onde está a Agência de Energia Atômica da ONU, em busca de uma negociação. O que temos nesse momento é a confirmação desse ataque, depois de meses de tensão e de semanas de negociações. Por que essa imagem acompanhamos agora? Muita expectativa também para a chegada de Gerald Ford, que é o maior porta-aviões do mundo. Até então estava posicionado no Caribe, justamente diante das ações dos Estados Unidos naquela região, do ataque recente dos Estados Unidos contra a Venezuela, e já tínhamos a confirmação por parte da Casa Branca de que esse porta-aviões chegaria nas próximas horas, justamente nessa região do Oriente Médio, devido ao aumento dessa tensão. Estamos aqui. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no Jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Pessoal, é uma situação bem complicada aí lá no Oriente Médio, né? A gente vê que aquela região do mundo geralmente sempre está em guerra. É uma confusão que não acaba mais. Mas diante de tudo isso, né, a gente torce, né, para que o mundo ele venha resolver as suas pendências, nações umas com as outras, né, para que a população de um modo geral, né, a população mundial venha ter paz. Se bem que eu acho muito difícil hoje nós termos paz no mundo desse, né? Infelizmente a expectativa é de mais guerras, mais conflitos, né? A gente vê aí grandes potências como Estados Unidos, China, Rússia, Coreia do Norte,
qualquer momento, se um pisar no calo do outro, que é o que já está acontecendo, pode acontecer aí uma terceira guerra mundial, né? Porque por trás do Irã existe a Coreia, né? A China, existe a Rússia, um da tecnologia, outro da mão de obra, outro vai com financeiro. E os Estados Unidos é os Estados Unidos, né? Então é um jogo de interesse por trás dessas guerras, né? Por isso que a gente vê que as guerras geralmente não se acabam, porque guerra custa dinheiro. Guerra é muito dinheiro envolvido. Tá bom, gente? Agora vamos falar aqui do governador Wellington Dias, né? O governador Wellington Dias tem uma fala dele, né? Que ele falou o seguinte. Ele disse, né, que o presidente orientou a ele para que não falte nada aqui para as pessoas, né? Foi uma ordem do presidente, né? Ele deu uma entrevista, né? Ele falou uma fala do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social no combate à fome, né? Durante uma visita lá em Minas Gerais, né? Durante essa visita que teve lá em Minas Gerais, ele foi lá, né? E segundo ele, o presidente disse que não pode faltar comida. É uma situação muito crítica, gente. A gente também, além dessa questão da guerra e do Oriente Médio, também está acontecendo aqui no Brasil, né? Aconteceu esses últimos dias aí, essa questão do deslizamento de terra lá em Juiz de Fora, né? Acabou mobilizando aí o país inteiro, né? Para o socorro, para os resgates dessas pessoas, né? Muitas pessoas morreram, outras estão desabrigadas. E o governo tem que fazer sua parte mesmo, né? E o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, esteve lá, né? A pedido do presidente para dar um tipo de suporte, né? Então, mas é uma coisa, gente, é uma coisa muito complicada, porque no Brasil, infelizmente, nós temos aí, eu vi até um prefeito, né? Não sei se é de Juiz de Fora, ou de outra cidade de Minas Gerais, que falou que o Minha Casa Minha Vida tem que funcionar literalmente, porque muitas das vezes a pessoa ela mora nesses locais porque não tem casa. Nós temos aí o Minha Casa Minha Vida e muitas das vezes não alcança todas as pessoas, e tem pessoas que são alcançadas e que infelizmente acabam vendendo casa. Inclusive, nos próximos dias nós iremos trazer aqui um assunto seríssimo com relação ao residencial Morada de Barras, né? Na última sessão da Câmara dos Vereadores, lá teve esse assunto aí, né? Um assunto bem delicado, porque tem gente que tem casa e vendeu casa. E isso foi assunto lá na Câmara Municipal. A gente vai deixar isso para uma outra hora, tá bom? Mas o foco aqui é que muitas pessoas não têm onde morar no Brasil. Muitas das vezes uns acabam se aventurando em morar em áreas de risco, né? E quando acontecem essas tragédias, a gente já sabe o porquê. Tá bom? A gente tem um áudio aí do governador, não, é do ministro. Eu ia falar governador, mas do ministro Wellington Dias. Então escute aí. São milhares de famílias. Importante que essas famílias tenham certeza na voz de quem representa o Ministério de que elas não estão sozinhas. O presidente Lula conversou há pouco com o prefeito, com lideranças aqui de Ubá e de Minas Gerais. A ordem dele para todos os ministérios: não deixar faltar nada para qualquer pessoa de qualquer município. Ubá e qualquer município de Minas Gerais, aliás, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Do jeito que atendemos o Rio Grande do Sul, também não faltará nem recurso nem apoio. Aqui nesse momento, salvar vidas, ajuda humanitária, já chegaram recursos, o prefeito confirmou, né, de várias áreas, chegando medicamento. Aqui, por exemplo, a Carolina, ela é da Força SUAS, que são profissionais do Brasil inteiro qualificados, que é exemplo da Força SUS, do sistema de saúde com o sistema social, estão aqui dando apoio, porque as pessoas perderam seus entes queridos, as pessoas perderam suas coisas, estão abaladas, então psicólogo, assistentes sociais, psicopedagogo, cadastradores, todo mundo junto aqui. Aqui é garantir todo o apoio. O que for preciso será autorizado e não faltarão recursos. Ministro, sem querer te ocupar muito, mas Cataguases, Divinésia, Senador Firmino, Matias Barbosa, pequenas cidades, né, que não têm a visibilidade que o Ubá está tendo do Brasil, de toda a rede nacional. Essas cidades também receberão apoio. De que maneira os municípios podem se manifestar? Sim, a nossa equipe, por isso que a gente manda a equipe
não é? Eu digo sempre que o que os olhos não vê, o coração não sente. As equipes estão aqui nessa região toda para atender, ajudando a fazer os planos, ajudando a fazer os projetos. Por exemplo, o ministro Valdez está com a equipe aqui, com o ministro Jader. Qual é a solução para a prevenção do rio? E as casas? E a parte do asfalto, da ponte que caiu? Ou seja, em todos os municípios, qualquer município de Minas Gerais, não vai faltar apoio a qualquer município de Minas Gerais. É um tempo que não é curto, aqui tem uma fase, né, de apoio humanitário, de salvamento, de alimentação, de abrigo, mas agora nós já estamos trabalhando projetos também, para que a gente possa imediatamente, aprovou os projetos, já ter liberação. Aqui, já estamos aqui antecipando recursos, por exemplo, do BPC, do Bolsa Família, liberando recursos para abrigamento, chegando cesta de alimentos, só aqui para essa região, são 9.000 cestas, para você ter uma noção. E não faltará. A nossa equipe está pronta, ligue 121, qualquer pessoa do povo, 121, gratuito, e num call center, pelo WhatsApp, enfim, poder dizer o que está precisando e vamos atender. Minas Gerais, contem com o governo do Brasil. Então, pelo Bolsa Família, a gente pode pensar outros auxílios, indenizações às famílias atingidas? Sobre o atendimento humanitário, né, na parte dos programas, com certeza nós vamos trabalhar. Aqui, o que o município vai apresentar, cada município vai apresentar os seus planos. Quem conhece o que aconteceu em cada lugar é quem vive, é o prefeito, é a equipe social, de saúde, de infraestrutura. Então, são os projetos de cada município que vai dizer o que nós vamos atender. Ou seja, apresentou o projeto, a ordem é atender. Obrigado. Obrigado, menino. Para onde agora? Agora a gente vai a Juiz de Fora também fazer uma visita, hoje até às 15 horas. A agenda agora é Juiz de Fora. Vamos fazer uma visita. Vamos fazer sim. Obrigado. Um abraço. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, então tá aí, infelizmente, essa tragédia aí aconteceu aí em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Mas falando de Wellington Dias, né, o atual ministro do Desenvolvimento, né, e Assistência Social, o ministro do Bolsa Família, vamos simplificar. O mesmo está tendo algumas divergências com o governador do Piauí, governador Rafael Fonteles. Segundo os bastidores da política, o ministro, né, Wellington Dias, está pensando em voltar para o Piauí para concorrer ao cargo de governador do estado. E o governador, o atual governador, Rafael Fonteles, não gostou, é claro, né? Então, existe esse impasse aí. Inclusive, em vídeo, né, o ministro Wellington Dias confirmou que há lá suas divergências, mas o foco total é a união deles, né, a união do partido. Mas está tendo uma treta aí, né? Porque ninguém quer perder o cargo, né? Ele, por sua vez, o Wellington Dias, no caso, ele já foi governador, acho que umas 3 vezes, 3 ou 2 vezes. Foi bastante votado e é bastante votado aqui no estado do Piauí. E o governador Rafael Fonteles, né, por sua vez, indicado pelo presidente Lula e também pelo próprio ministro, né, Wellington Dias, ganhou as eleições não foi fácil, né, mas ganhou aí com uma diferença de votos. Não foi tanto igual o Wellington Dias. O Wellington Dias ganhava no primeiro turno, né? Agora essa última aí foi bastante acirrada. Acho que foi até o Joel, né? Acho que foi o Joel que se candidatou, né? Enfim, eu sei que não foi tão acirrada assim, e eu sei que diante de toda essa confusão política, alguém vai ficar de lado. Ou o governador Rafael Fonteles, o atual governador, ou então o ministro Wellington Dias, porque no próximo ano ninguém nem sabe se o Lula vai ganhar, né? E se porventura vier ganhar, eu acho que vai ser outros ministros, né? Como geralmente acontece com todos os outros presidentes. Então ele vai ter que caçar um cargo aí, né? Eu sei que é uma confusão muito grande, e a gente vai até colocar um vídeo aqui, que ele diz que há divergência sim, porém o foco total é a união, né?
pro bem comum, tá certo? Vamos assistir essa fala dele aí, assista aí conosco. Continuamos com o diálogo. Esse diálogo envolve a direção de vários partidos, envolve o governador, que tem um papel importante nesse trabalho, envolve aqui, né, esse diálogo com os municípios. Foi bom essa semana passada, vários líderes municipais foram a Brasília, ali também tivemos a oportunidade de conversar. Mas há um sentimento que eu acho que é o que me anima. Todo mundo quer essa união. Agora isso vai... Pessoal, todo mundo quer essa união, gente, mas aí fica um dilema, né, para eles mesmos resolverem. Porque nessa reunião que teve aí com os prefeitos, com os representantes do PT do Brasil e também aqui do Piauí, teve uma cena que chamou bastante atenção. Isso, os bastidores da política, né? Tinha pessoas chamando o ministro Wellington Dias de governador, na frente do atual governador. Imagina só como é que fica essa situação. É um constrangimento muito grande para o governador Rafael Fonteles, né? Imagina só você ser o governador do estado e o ex-governador, atual ministro, né, do governo, é chamado de governador na sua frente. Pelo menos eu ficava todo errado. Eu sei que tem um dilemas aí para eles resolverem. A pessoa já fica, digamos assim, a pessoa já fica alerta, né? Já fica... E eu acho que alguém vai ficar de fora aí. Eu não sei quem é. Não sei se é o ministro Wellington Dias, né? Ou o governador Rafael Fonteles. O governador Rafael Fonteles, segundo a mídia piauiense, segundo boa parte aí do estado, né? Ou melhor, dos eleitores dele, o governador está fazendo um ótimo trabalho, né? Pelo menos na mídia está perfeito. Já o ministro Wellington Dias, né? Já foi eleito 3 vezes, né? São 2 pesos e quem vai ter que medir esse peso aí, chegar à conclusão, é o pessoal aí do PT, né? É o Fábio Novo, enfim, é o pessoal aí e o presidente Lula, é claro, né? É uma confusão tão grande que a gente vai acompanhar aí os bastidores dessa confusão política e a gente traz aí para você. Será quem que vai ficar de lado, né? Pessoal, enquanto isso, tá aí a situação do Piauí, ó, crítica. Aqui na BR-222, entre Batalha e Piripiri, tem uns trechos da BR que lá tem 3 pontes de madeira, gente. E já aconteceu vários acidentes, já teve situações que a água, né, que tem um riacho lá, a água transbordou a ponte de madeira. Imagina só, uma BR que sempre passa caminhões pesados, caminhões muito pesados de obras, carretas, e passar por cima de uma ponte que boa parte do inverno a água acaba tocando, acaba atingindo ali a estrutura e acontece, né, o que aconteceu agora. Nós temos um vídeo aí do portal Piripiri, né, Tribuna Piripiri, que mostra uma situação, o carro literalmente não caiu por pouco dentro do rio por causa de uma viga de madeira lá da própria ponte, porque boa parte da ponte acabou quebrando. Olha só a situação. Então, é uma situação crítica, porque o governo do estado aí está dividido entre o Wellington Dias e Rafael Fonteles, enquanto isso o Piauí está aí sofrendo, né? Inclusive nas BRs. Então, acompanhe o vídeo aí conosco. Acidente de trânsito registrado na manhã deste sábado na BR-222, na estrada que liga Piripiri à cidade de Batalha. Nós estamos precisamente nas proximidades da comunidade Caiçara, em uma das 3 pontes de madeiras que existem nesta BR. Qual é o nome do senhor? João Ricardo. Seu João, o senhor vinha de onde, seu João? De Batalha. Batalha. Como foi aqui esse acidente? O que o senhor consegue relatar o momento? Rapaz, aí? eu ia passar por lá de lá e a situação que tá lá, aqui tava melhor, aí aconteceu isso aí. Né? O senhor tentou ir pelo melhor local e aconteceu Aconteceu pior. O senhor sempre passa por aqui? Passa, toda semana nós passamos. Aqui está carregado de quê o caminhão? De pó de brita.
Pode de brita. E aí essa ponte de madeira, o senhor já era uma preocupação do senhor passar? Isso aí a gente já vinha vendo faz dica, prevendo isso aí, né? Acontecer isso daí. E por pouco não caiu lá embaixo, né? Só não caiu porque segurou lá, na vírgula lá de E cima. aí o senhor conseguiu sair ali ileso, né? Graças a Deus. Não, graças a Deus, só materiais mesmo aí. E agora é cobrar, né, também uma providência. Né? Aí tem que cobrar, né? Fazer uma pontezinha de concreto. Porque isso aí um temista aí que sobe no palco aí dizendo que vai fazer, comeu dinheiro muitas vezes isso daí. Quantas vezes, ano passado subiu dizendo que ia fazer isso aí, cadê? Situação. Mas na hora do imposto são bons. É uma revolta também do senhor como motorista. Viu? Obrigado, seu João. Obrigado. Tá aí, então tá aí, ó. Revolta do motorista e de outros motoristas, motociclistas que passam aqui por esse trecho. Então aqui a gente quer pedir, reivindicar, em nome da população aqui da região norte do estado do Piauí, mais precisamente de Piripiri, Batalha, Barras, Esperantina, todos que precisam usar essa rodovia, a BR-222, pedir aí o vice-governador, que é aqui dessa região, Temístocles Filho, para intervir, para solicitar ao governo federal que construa essa ponte de concreto. Pedir ao senhor governador do estado do Piauí, Rafael Fonteles, que também ajude a reivindicar, porque isso é inaceitável. Uma BR ter 3 pontes de madeiras semanalmente. Ocorrem acidentes nesse trecho e hoje mais um por pouco. Esse caminhão não caiu lá embaixo e o prejuízo seria enorme, além do risco da vida do motorista. Então essa reivindicação a gente segue acompanhando aqui. Agora vão ser acionadas aí as autoridades. A PRF deverá vir aqui no local para registrar essa ocorrência e depois um reboque para tentar tirar aí, uma máquina para tentar tirar o caminhão desse trecho. Ronaldo Mota, da BR-222, para o portal Tribuna em Foco, notícias em tempo real. Tribuna em Foco. Pessoal, então tá aí. Enquanto isso, o Piauí tá aí sofrendo aí, falta de infraestrutura, as BRs aí cheias de buraco. BR, gente, é BR, não é PI não. Mas é algo que não deveria acontecer de forma alguma, ainda mais se tratando de uma BR tão importante. Pessoal, hoje em dia tem locais, alguns locais da zona rural, que tem ponte de concreto. Piripiri ali na BR-222 é de madeira. E assim, a gente vê um trecho pequeno, não é um trecho longo, não é uma ponte grande. É uma pontinha pequena ali, questões de metros. Agora, sobrou aí pro Temístocles, né? Falaram aí do nome dele aí, diz que o dinheiro vem, o dinheiro é comida, enfim. Eu sei que tem uma confusão muito grande. O governo do estado do Piauí tem que resolver muita coisa, tem que prestar conta de muita coisa, porque, como eu falei para você anteriormente, tá tudo bem de acordo com a mídia, mas, né, na realidade, a gente tem vários problemas graves, e o pior, problemas crônicos, problemas que vêm de outras gestões do Wellington Dias, porque uma ponte dessa daí, né, então, tem que ser resolvido, porque senão pode acontecer o pior, né? Pois é a situação. Reformaram a estrada, mas a ponte não fizeram a ponte. É uma confusão. Acho que só não passaram o asfalto por cima da ponte porque era de madeira. Mas é crítico. O carro por pouco não caiu lá embaixo, né? Por pouco. Teve outros acidentes lá já registrado, e isso não acaba surtindo efeito nenhum. Infelizmente, parece que o governo tá insensível, né, com relação a esse problema, né? É algo que a gente vê que, infelizmente, daqui uns dias pode acontecer uma tragédia, né? Aconteceu esses acidentes aí por pouco, ninguém perde a vida, mas tá correndo risco, Ainda lá em Piripiri, gente, ontem um jovem, né, acabou perdendo a vida, vítima de afogamento, né? Desde ontem, né, os meios de comunicações
de Piripiri estão trazendo informações sobre esse caso, né? O rapaz acabou sumindo ontem, né? Na tarde de ontem. Durante a noite a própria população, né, saiu em busca, né? Estava dentro do rio procurando esse rapaz. O corpo de bombeiro, né, por sua vez, só faz as buscas até determinado horário, depois disso só volta no outro dia. E hoje pela manhã o corpo do rapaz foi encontrado, né? O corpo aí do jovem, né, conhecido como Nobru. Nobru. Tá bom, gente? Nós temos um vídeo aí, a gente vai... Tem um vídeo aí, não tem? Sim. A gente vai ler aqui a matéria e na sequência a gente vai colocar um vídeo. Eu vou dar uma olhadinha aqui no vídeo, gente, para ver, porque as cenas são bastante fortes. Então eu vou dar uma olhadinha aqui, ver se dá para colocar ou não. Mas diante de tudo isso a gente vai trazer as informações para você aqui, que são informações da TV Cidade Verde, né? TV Cidade Verde, tá bom? Vamos lá aqui na matéria da Cidade Verde, que diz aqui o seguinte, gente. O pessoal diz assim: corpo de jovem de 19 anos é encontrado após afogamento aqui em Piripiri. Tá aí a foto aí, né, do rabecão do IML, né? O corpo do jovem Caio William do Nascimento Frota, de 19 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira, né? Após ele se afogar na cidade de Piripiri, no norte do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o afogamento ocorreu no domingo, por volta das 4h30 da tarde, após o jovem fazer um mergulho em um riacho da região. Após o corpo do jovem ser localizado e resgatado, uma equipe do Instituto de Medicina Legal foi acionada para os procedimentos legais e a remoção do corpo, né? Muito triste, um jovem de 19 anos aí perdendo a vida por conta desse afogamento. Gente, é aquela coisa, gente. Infelizmente, quando chega no inverno, tem muitos afogamentos, principalmente na zona rural. O pessoal tem que se conscientizar também. A gente sabe, né? Ninguém morre porque quer morrer, né? A pessoa não morre querendo, né? Mas tem que tomar cuidado, principalmente agora, nesses períodos aí de banho, de Semana Santa aí que tá vindo aí pela frente. Como os nossos avós sempre diziam, a água não tem cabelo, gente. Então a gente vê, né, tem umas imagens que o riacho estava bastante forte, a correnteza, e esse rapaz acabou perdendo a vida, né? Ele foi encontrado a poucos metros, né, do ponto de partida, né, ou melhor, do ponto de onde ele foi visto, né, pela última vez. Muito jovem, né, perdeu a vida por conta desse afogamento aí, né? Então fico imaginando a família dele, né? Família aí, né, fica com certeza aí desolada, né, desolada aí diante desse afogamento. É uma tragédia muito grande, né? É uma situação, gente, que infelizmente aqui em Barra já aconteceu, situações já aconteceram aqui na cidade de Barras, aqui na nossa região. Pessoas que são vítimas de afogamento, e a gente vê que sempre fica aquele sentimento ruim na família, né? Principalmente quando se trata de jovens, né? Então a gente até deixa aqui para você, né, esse recado. Tome cuidado, principalmente agora na Semana Santa. Semana Santa aí tem gente que quer misturar bebida com banho e não dá certo, né? Semana Santa antes era a Semana Santa mesmo. O pessoal se separava, né? A gente lembra, o pessoal tomava a benção, né? Benção pai, benção mãe, benção avô, né? Às vezes só na Semana Santa tomava a benção. Mas hoje em dia mudou. Infelizmente as coisas mudaram. O pessoal nem comer carne não comia. Hoje o pessoal não come porque não dá mesmo para comprar de jeito nenhum. Mas
Antes existia toda essa cultura, nessa tradição, e hoje, infelizmente, a cada Semana Santa que se passa, acaba se perdendo, né? Acaba se perdendo aí, né? Então, tá aí, muito triste essa situação que aconteceu aí na cidade de Piripiri, né? Tá bom, gente? Pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas a gente vai deixar você com uma programação aí do Silas TV, né? Daqui a pouco, acho que já tá no ar, né? Já tá ao vivo. A gente vai encerrar por aqui, mas também deixar você aí com a programação aí do Silas TV, né? O Silas geralmente não tem papas na língua, não. Tem gente que não tá gostando. E hoje lá tem confusão, gente. E vira e mexe, sobra aqui pro Capote, aqui em Barras, né? Falando em Capote, gente, é a situação crítica. Desde manhã eu tô muito chateado com os meios de comunicação daqui de Barras, gente. Que é isso? Aconteceu um incidente ali na casa do vereador Zé Pezinho, né? E o pessoal querendo, né, ligar a situação que aconteceu a lideranças políticas, né, que estavam lá. O que tem a ver, gente? Pelo amor de Deus, é algo que não faz sentido. Infelizmente, a gente se sensibiliza aqui, né, pela família que perdeu seu ente querido, mas o pessoal quer usar isso até mesmo, né? Usa como um jogo político, fala nomes de pessoas, né? Aí já é algo feio, gente. Gente, eu acho que sou o mais novo aqui no que diz respeito a portal, informações aqui em Barras, né? Acho que eu sou um dos mais novos aqui de portal de notícias aqui em Barras. Gente, mas que isso, gente? Antes de eu entrar nesse ramo, né? Hoje é algo que eu gosto, que eu amo fazer isso, porque as pessoas, elas olham para você e sabem que podem contar com você, né? Hoje, infelizmente, há pessoas que eu achava bacana, assim, que eu tinha como referência, hoje são pessoas que estão se perdendo por conta de política. Gente, vamos levar a informação correta, a informação séria. Não vamos manipular a informação para atacar um lado ou outro. Com relação ao prefeito Edilson Capote, todas essas coisas que acontecem são informações. Pelo menos eu faço a informação. É de Barras? Sim. É o prefeito de Barras? Sim. Então diz respeito à população de Barras. É algo que tem que ser falado. Agora o que tem a ver a situação que aconteceu ali? Aí tem que falar o nome das pessoas. Tava o fulano de tal, tava o outro lá, da outra cidade ainda. Meu Deus do céu, gente. Confusão, gente. Mas a gente espera, né, que essa situação aí, né, ela venha trazer, né, pelo menos uma reflexão para a população, e a gente também deseja aí, né, os nossos sentimentos à família enlutada por conta dessa perda. Tá bom, gente? Então a gente fica por aqui, a gente deixa você aí com o programa Vai Encarar. Que Deus abençoe você e até amanhã. Que vem que possa ter sido um acidente, será que foi cachaça? Cachaça demais é danado, mas não se sabe, né, Duda? Não se tem ainda a informação correta do que de fato possa ter acontecido lá na cidade de Barras. Eita, Barras! Pra dar coisa, né? Pra brincadeira. Então vamos ver agora material. Deixa eu dar algumas informações sobre esse encontro macabro dentro de um poço, depois de uma festa na casa do vereador, né? De um vereador lá de Barras, município localizado na região norte do Piauí. E um corpo foi encontrado dentro de um poço na propriedade do vereador José da Costa Rego. O Zé Pezinho, rapaz, esse Zé Pezinho vem enquanto vai pra Câmara com um beijo cheio de cana, viu? Já viu um discurso dele mais pra lá do que Bagdá. Da cidade de Barras, na manhã de hoje, na residência dele, que fica ali no bairro São Cristóvão. O tenente-coronel Wilton, comandante do batalhão de Barras, confirmou a morte. A população já especula e aponta o nome da vítima, mas nossa reportagem prefere aguardar a identificação oficial. A polícia está no local e a perícia já foi chamada para os procedimentos cabíveis. Somente após a perícia, a causa-morte vai ser identificada. O que se sabe é que no último sábado, né,
dia 27, houve uma festa. Vixe, rapaz, foi sábado, né? E que o acidente ou o crime pode ter acontecido neste dia. Um grande número de pessoas compareceu à festa e a informação que circulam é que houve alguns desentendimentos durante o evento. Se o corpo tiver caído ou sido jogado neste dia, está lá há 2 dias, mas o desaparecimento não foi noticiado nas redes sociais. Eita, rapaz. A cana lá no Zé Pezinho foi pesada. Esse Zé Pezinho, de vez em quando, ele vai para a sessão da Câmara chamando Jesus de Genésio. A cara cheia de cana. Eu já vi uns vídeos dele, viu? É um vereador atuante, tem muito voto lá na cidade. Não tem ideologia política de coisa nenhuma. Zé Pezinho, lá. Quem dá mais para ele vai. Conhecido lá em Barra. Mas tem voto, porque é assistencialista, conversa com o povo, está sempre perto lá do povo. Né? Olha, um homem foi preso após ameaçar o próprio filho com facas e agredir policiais em Pio Nono, no sul do Piauí. O homem, identificado pelas iniciais FWS, foi preso em flagrante após ameaçar o próprio filho com facas e agredir um policial militar durante a intervenção na tarde deste domingo no bairro Conjunto Rafael, no município de Pio Nono. Uma guarnição militar da Polícia Militar da cidade foi acionada por um jovem de 23 anos que relatou estar sendo ameaçado pelo pai, que estaria armado. Ao chegar ao endereço informado, os policiais encontraram o suspeito portando 2 facas e apresentando um comportamento agressivo. É o diabo das famílias que estão todas sendo invadidas pelo mal. É um negócio sério. É como dizia o finado Eudes Pereira no rádio do Piauí. É o diabo de coca, é a coisa ruim arrastando a velha bioca. Enchentes, hein? Muita chuva no Piauí. Eu já estou recebendo aqui o repórter Davi Castro, porque nós temos imagens fortíssimas do município de São Raimundo Nonato, Corrente, Floriano, porque as chuvas que caíram de quinta-feira para cá, nos municípios do sul e do sudeste do Piauí, Pio Nono também, né? Foram arrasadoras. E como quase todas as nossas cidades têm problema de galeria, problema de escoamento, as ruas ficaram alagadas, transformando-se em verdadeiros rios. Já há desabrigado, já há risco à vida das pessoas com barragens transbordando. Olha Amarante como ficou na última semana, agora Amarante ali, acho que um sangramento do rio Canidé. Olha só em Floriano, como casas de alguns bairros da minha querida Floriano ficaram completamente inundadas. E esta preocupação bateu a porta do parlamento, né? Isso, Davi, boa tarde. Silas, boa tarde, exatamente. Inclusive, falando em São Raimundo Nonato, nós conversamos com o deputado Hélio Isaías, que tem uma preocupação muito forte ali pela região, na região dele, e se comprometeu aí, eu inclusive fiz a pergunta a ele, né, quais seriam as iniciativas no trabalho para amenizar, né, até pessoas que perderam casas e tudo alagadas. E ele conversou com a gente, está aí na matéria, disse que está aí fazendo o possível e impossível, inclusive ajudando moradores a se restabelecer, né? Vamos ver a entrevista do deputado Hélio Isaías. Veja, graças a Deus, esses últimos 15, 20 dias deu uma melhorada significativa lá na chuva na nossa região de São Raimundo Nonato. Algumas cidades já estão com seus barreiros, suas pequenas barragens, tudo cheia, graças a Deus. Melhorou também a questão do abastecimento de água nas zonas urbanas dos municípios. Mas ainda tem alguns municípios, tipo Bonfim, município de Várzea Branca, que ainda a chuva não chegou a contento. Estamos animados hoje, porque hoje no município de São Lourenço, nos seus riachos, no município de Seu Arco Verde, também no riacho que passa no município de Seu Arco Verde, graças a Deus, essa água vai lá para a barragem da Onça, podemos melhorar, com fé em Deus, o percentual de água esse ano lá, melhorando lá, naturalmente que melhora o abastecimento em todos os municípios que são atendidos pela adutora Petróleo Portela. Mais uma entrega. Olha, tá aí, mas o homem aí não falou de enchente não, ele tá alegre com a chuva, viu? Ele disse que, Rafael, aí, cerca de 2 semanas, 15 dias que não chove tanto na região, segundo ele, deu uma amenizada. Mas mostra aí, deputado, o senhor parece estar sem São Raimundo Nonato no final de semana, viu? O senhor tá alegre com as chuvas, mas mostra lá, volta a imagem de São Raimundo, ó. São Raimundo inundado e o deputado tá alegre com as chuvas, pedindo mais chuva. Tu já pensou, velho? Eita, é por isso que ele é chamado de diabinho, né?
Rapaz, eu vou te contar, porque o homem perguntou, é a chuva, deputado? E ele disse, não, a chuva então é boa, estou animado. Estou animado com a chuva. Olha aí, São Raimundense, o deputado de vocês está animado com a chuva que está alagando aí a cidade. Se ele disser assim, não, a chuva estava distante e chegou exageradamente agora e prejudicou, mas ele disse que está animado. Então o diabinho está animado porque vocês estão inundados aí. Ah, pensou, que coisa, né? Quem falou também, eu não sei se... O deputado João Matos. João Matos da região de Corrente, né? Exatamente. Corrente, tanto ele quanto o prefeito de Corrente. Teve também, transbordou água lá em alguns riachos em Corrente, no extremo sul do Piauí, e a situação realmente também chama a atenção lá, hein? Me dá detalhes aí com o João Matos, por favor. Quais são as ações que o senhor tem feito para combater essas enchentes, essas inundações lá na sua região? Nós conseguimos, quero mandar um abraço aqui para o Silas Freire, com o senador Wellington Dias, 900 e poucos mil para que a gente possa ajudar as pessoas que perderam as suas casas lá na cidade de Corrente. Nós estamos com o governador Rafael Fonteles dando toda a cobertura, nós estamos fazendo um levantamento em todas as estradas, das casas que perderam, toda a estrutura da cidade, para que a gente tenha também o apoio do governo estadual. E lógico, o governo municipal está fazendo a sua parte, mas você sabe que é pouco. Estamos fazendo também doações de alimentação, de cobertor, de toda a estrutura lá no ginásio poliesportivo da cidade de Corrente. E eu, como deputado estadual, estou nessa campanha para que a gente tenha as condições de ajudar as pessoas que perderam as suas casas, que estão desabrigados e que estão passando necessidade. Olha, a situação em Corrente realmente é uma situação grave. Nós tivemos um nível de cheia muito grande e isso tem causado muitos transtornos na nossa cidade. Tem famílias desabrigadas, tem sinais interditadas, tem comunidades totalmente isoladas, tem as aulas por várias famílias desabrigadas, casas e residências que hoje estão realmente sem condições de habitação. Enfim, nós estamos passando por um momento realmente muito complexo. Mas estamos trabalhando com essa equipe, estamos com o time lá de funcionários públicos, servidores da nossa secretaria, dedicados 24 horas ao suporte a essas famílias, com alimento, com medicamento, com transporte, com acolhimento, com espaço para que eles possam realmente passar esse momento com mais dignidade. Enfim, estamos nos dedicando de todas as formas que podemos. E estamos também fazendo as nossas tratativas e as nossas relações com o governo estadual e o governo federal, no sentido de nos apoiar nesse momento emergencial, que afinal de contas é algo atípico que cada município de São Corrente sozinho não consegue resolver. Essas parcerias são fundamentais e especiais. Já tivemos aqui uma conversa com o governador Rafael Fonteles, com o ministro Wellington Dias, e temos encontrado no governo estadual e no governo federal a solidariedade que Corrente nesse momento precisa. Aí então, o deputado João Matos e o prefeito de Corrente, o Filemonzinho, bom prefeito esse rapaz, né? A família é outra ligada ao município de Corrente, trabalhando, né? O Elisaías está feliz com a chuva, já o prefeito e o deputado João Matos estão preocupados com o que aconteceu no município de Corrente. Atenção, Timon, já a entrevista com o ex-prefeito, ex-deputado Luciano Leitor. Luciano hoje é o líder da oposição do município. Não sei se vai candidatar-se a alguma coisa, eu perguntarei agora quando estiver na entrevista. E vocês de Timon que estiver ao vivo com a gente já vai compartilhando o canal, tá certo? Silas TV PI para Timonense, para que nós possamos ter, né? Aí a nossa audiência simultânea, mas logo depois vai para as nossas redes sociais. Bem, esse evento que o Davi teve aí foi lá na Assembleia Legislativa. Qual que foi o evento que teve lá? Nós tivemos um evento lá, onde, na verdade, o que aconteceu? O Wellington Dias foi entregar umas vans, né? Para os municípios do Piauí. Eu quero, aquele vídeo do Wellington vindo, está no nosso portal, vindo ontem de Brasília. Você tem ele aí, né? Tem. Então, ele ontem vinha de Brasília para essa entrega. Gente, ele falou no nome de todo mundo, quase que ele fala do meu, mas não falou no nome do governador. Ele disse que ia entregar para os parlamentares, para os municípios, trabalhar para o presidente Lula. Tem treta entre os dois. Isso é besteira, eles queriam esconder. E daqui a pouco, quando nós montarmos esse vídeo, nós vamos mostrar que o Wellington tentou desconversar, disse que tem que ter... Esse vídeo aí, olha, foi ontem, o portal encarando.com, né, repercutiu hoje no início da manhã, deu muita repercussão o vídeo, onde ele anuncia que estaria agora pela manhã aqui, fala no nome de todo mundo, menos do governador. Me mostra aí.
municípios. Vamos prosseguir junto com o governo do presidente Lula, com o Estado, com os parlamentares federais e estaduais nessa direção, melhorar cada vez mais para o povo. Então, para servir com os parlamentares, com o presidente Lula, parlamentares estaduais e federais, mas no nome do Rafael ele não fala. Não tocou. Fala, não tocou. Tocou não, o Rafael tá puto da vida. Porque disse que naquele encontro de prefeitos conversaram e teriam encontrado um caminho para que o Wellington aceitasse o Austin Bandeira de vice. E logo depois do encontro, eu no show baú, a família Noleto, bota aí, minha filha, que é para botar no corte lá. A família Noleto, o secretário de comunicação Marcelo Noleto e o irmão dele, Alexandre Noleto, rapaz, tá dois homens pesados. Começaram uma indústria de fofoca dizendo que o Wellington tinha, eu até noticiei aqui, que ele, o Wellington, tinha vendido a vaga de vice, trocado por a Secretaria de Saúde e o cargo de deputado federal. Foi, tia. Pede bem a carta para localizar, inclusive, uma declaração do Florentino Neto, que o Florentino nega que foi convidado. Está aí. Esses aí são os dois irmãos que criaram de novo a confusão. Eles saíram fofocando de quarta para cá que o Wellington estava ajeitando para o filho dele ser federal, para o Florentino ir para a secretaria, que estava tudo certo, que o Wellington tinha vendido o menino. Eu dei a notícia aqui. Cheguei a dizer, olha, se o Wellington fizer isso, o povo não vai perdoar. Mesmo que tivesse feito, não era para sair fofocando. Pois os irmãos Noletos foram os responsáveis por fofocar, por disseminar essa fofoca. E aí diz que a dona Regiane estava em Brasília e zangou mais uma vez com isso. Ela já vinha magoada com a história de tirar a placa do nome da filha dela. Tem o Florentino, você localiza ele aí rapidinho, aquele vídeo dele, acho que é na página dele mesmo. Silas, o que é mais irônico foi que na sexta-feira o governador Rafael Fontes divulgou um vídeo durante uma viagem pedindo para que se parasse com os fuxicos. Só que o fuxico começou dentro de casa. A família Noleto. Exatamente. A família Noleto foi o fuxico. E aí o Wellington teria se chateado e teria preparado essa carta ainda semana passada. A carta, não sei se a gente tem a carta é muito clara, é aquela que você mandou para mim. Eu mandei hoje. Vazou em todos os grupos de WhatsApp, tá certo? Aquela carta onde o Wellington pede parcimônia, diz que vai continuar lutando pelo PT. É uma carta aos petistas. Eu estou falando da carta agora. A carta, o Wellington vai e diz, olha, na carta, já eu procuro a imagem da carta que ele escreveu aberta para os piauienses. Nós estamos procurando lutar pelo PT do Piauí e do Brasil. Peço orações para que parem de me caluniar. A calúnia que o Wellington se refere é a família Noleto que estava espalhando que ele tinha vendido uma vaga. Só isso. Né? Não só a família Noleto, como os Rafa Boys, mas mais a família Noleto. Espalhando que ele tinha vendido o acordo para o filho ser deputado federal. Ele ainda bota na carta que diz que visitou a filha dele, Daniele, e que a filha, ele estava agradecendo orações em face da filha, está doente, está fazendo os exames. A filha dele é uma moça especial que inspirou, inclusive, Dona Regiane a fazer aquele trabalho do CI, um trabalho maravilhoso, que atende a muitas famílias piauienses. E as 2 ou 3 semanas atrás, tiraram quem faz as placas das empresas do Piauí. Rapaz, tu sabe quem é, não sabe? A família Noleto. Rapaz, é danado, né? Tiraram o nome da Daniele de lá, rapaz. De birra. Inclusive, teve um secretário aí que foi até acusado de ter sido, né? Foi. O causador da retirada das placas. O ex-secretário de Saúde, atual de Segurança. Até o nome dele foi mencionado. Foi mencionado, mas ele disse que não tinha nada a ver, porque a empresa Mega Comunicação é quem trata das placas. Que é do Alexandre. Do Alexandre Noleto. Rapaz, eu vou te dizer. E aí foi outra chateação. Por isso aquela carta do Wellington diz. Quando nós tivemos a oportunidade, está aí a carta. Eu não vou ler o teor da carta todo, mas a carta é essa aí, onde ele pede orações contra as calúnias contra ele, onde ele diz que vai continuar trabalhando pelo PT do Piauí e do Brasil. Esta carta foi feita pelo Wellington
Logo depois que ele ficou sabendo que os irmãos Noletos estavam espalhando que ele tinha vendido o acordo pela vaga do filho dele, e aí chateou. Rapaz, lá em casa, a mulher está bem aqui, a mulher quando dá um grito eu tenho que atender. E lá diz que a Rejane chegou, não, ele está agora. Eles querem desmoralizar a gente. A conselheira disse que ele disse, rapaz, agora quer desmoralizar a gente. É hora de responder. E vocês não lembram, gente, que a confusão do Wilson Martins com o Hélio Dias, que o Wilson até hoje não ganhou uma eleição, foi lá em São João, na chamada Cena das Damas em São João. Uma discussão da primeira-dama, naquela época, a esposa do Wilson Martins, a hoje também conselheira, William Martins, certo? Lília Martins e da dona Rejane Dias. Ali eles se afastaram e ali o Wilson Martins até hoje está perdendo a eleição. Ó, isso aqui tem que ir para a corte. Aí a dona Rejane, que é uma presença muito forte, hoje é conselheira, mas ela é muito forte com o marido. Muito forte mesmo, uma presença muito forte, orientadora. E está chateada com esse fuxico criado pelos Rafabóis. Aí a treta, hoje de manhã, o Davi foi lá e ouviu na solenidade. Primeiro é o senador, Ô Duda, presta atenção aí, Duda. Hoje é o primeiro é o senador, É o ministro. Primeiro é o governador. E a turma foi perguntando ao governador se há esse desentendimento. Ele continua dizendo que é fuxico. Pois pronto, é mesmo, governador. É fuxico da família Noleto. Pronto. Me mostra aí o governador. Ministro, eu só queria sair um pouquinho da questão técnica, porque aproveitando a presença do ministro aqui do seu lado, como foi que o senhor interpretou aquela carta divulgada pelo ministro, interpretado por muita gente como um desabafo? O senhor viu como aquela manifestação? Olha, cada pessoa interpreta, está aqui o ministro para ele falar sobre a própria carta. Eu entendo que o ministro defendeu exatamente toda a sua história, o seu legado, e assim como eu tenho feito, fez um movimento, obviamente, para diminuir várias especulações, fuxicos que tentam gerar intrigas, gerar diminuição em relação a ele, em relação a mim. Então nós somos dois homens públicos experientes, todos sabem da nossa relação política, relação de amizade, relação de gratidão, e estamos dentro do projeto do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, trabalhando muito para melhorar a vida do povo. É isso que a gente tem. Da minha parte, eu tenho certeza que do ministro também obviamente, muita especulação, como eu tenho dito, é muito fuxico. E isso certamente é potencializado por muita gente que tem interesse em eventual discussão, divergência entre nós ou entre quaisquer membros da base. Normalmente, esses movimentos acontecem em período eleitoral e não é só aqui no Piauí. Então, nós temos tido muita confiança, com muito diálogo, com muita harmonia, com muita tranquilidade, para exatamente rebater especulações falsas. O ministro disse que ainda falta muito diálogo, ainda falta união, falta muito união e falta humildade na definição da chapa majoritária. Como é que o senhor entende isso? Na definição da chapa sempre majoritária. Humildade, diálogo, nunca é demais. Quanto mais humildade, mais diálogo tivermos todos, melhor. E é isso que nós temos promovido junto ao nosso Partido dos Trabalhadores e os partidos da base aliada. E tem um detalhe importante, o Partido dos Trabalhadores é o partido mais democrático que existe, todos vocês acompanham isso. Então nós respeitamos muito as instâncias partidárias, além das lideranças, nós temos uma organicidade dentro do partido que é muito respeitada. É um partido que não se define as coisas a partir de 1, 2, 3 nomes. Olha, o governador disse novamente que é fuxico. E, governador, eu estou concordando, é fuxico. Agora, quem está fazendo o fuxico são seus auxiliares. A família Noleto e os Rafabóis. Se o senhor quer acabar com o fuxico, afaste esses homens.